Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, hoje nós vamos discutir princípios do treinamento da força muscular, né? Princípios da musculação. A gente vai usar aqui o termo musculação, força muscular, como sendo sinônimos, mas não são, tá bom? Não são. O que isso significa? Significa que a gente vai apresentar todo o treinamento de força, como eu disse para vocês ontem, todo o treinamento de força pode englobar a musculação, mas não necessariamente é musculação, né? O treinamento de força é qualquer treinamento que você faça que desenvolva a sua força. Por exemplo, quando a gente fala na questão do treinamento HIIT, não é um treinamento específico para você ter ou para você desenvolver força muscular, mas você acaba desenvolvendo um certo nível de força, um certo nível de potência. Então, ali no caso, é um treinamento de, eu posso até dizer que é um treinamento de força. A calistenia não é uma musculação, mas a calistenia eu também posso acabar desenvolvendo força. Então, tudo que desenvolve-se força, no caso, é treinamento de força. A musculação é um dos meios que nós temos para o desenvolvimento da força muscular e talvez o meio mais tradicional que a gente tem para o desenvolvimento da força muscular seja a musculação, beleza? Então veja, quando a gente pensa na musculação, a musculação é um meio de treinamento ou treinamento com pesos em que é muito complexo você prescrever, né? A gente tem a ideia de que a pessoa vai lá na academia, a gente vai prescrever alguns básicos exercícios. Tá? Por exemplo, o indivíduo que entra ali, você vai ver isso numa outra oportunidade, que é iniciante, eu inclusive dou ênfase para exercícios livres multiarticulares, porque na minha concepção isso vai melhorar ainda muito mais a questão da coordenação e uma série de variáveis. Então você tem o alongamento e o aquecimento, se interfere, se não interfere, os objetivos que a pessoa tem no treinamento de força, os métodos que são empregados, se você vai trabalhar com concêntrico e com excêntrico, ou seja, né, é uma gama, um universo muito grande que a gente tem de variáveis a serem manipuladas. Então, o que eu sugiro? Tira um print desse slide aqui e sempre que você prescrever um treino, né, olhe bem para saber se esse treino que você está prescrevendo, ele está perpassando por todas essas variáveis, tá? Para saber se você realmente, efetivamente, chegou a pensar em toda a complexidade do treinamento de força. E agora, olha só. Existe uma questão que você fala assim, legal, quem, né, ou qual órgão que hoje me fornece dados interessantes a respeito de o que eu devo fazer na hora da prescrição. Nós temos dois colégios principais. Um colégio que vocês com certeza já ouviram falar, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? O American College. E tem um outro que para o treinamento de força eu gosto mais, que é o National Strength and Conditioning Association. O National Strength é a Associação Nacional de Força e Condicionamento lá dos Estados Unidos. Então, para isso, eu vou te fornecer um checklist, né, que é um checklist do próprio National Strength sobre o que você deve pensar aí na hora da prescrição do treinamento. Então, a primeira coisa é a análise das necessidades que você tem. Então, quais são as necessidades que o seu aluno tem no momento, né, que ele foi te procurar e assim por diante. A segunda coisa é a seleção de exercícios. Então, como que você vai selecionar os exercícios para o seu aluno? A terceira é a frequência de treinamento. Então, como que você define a frequência de treinamento para o seu aluno? A quarta, ordem dos exercícios. Uma vez que eu analisei a necessidade, escolhi os exercícios e defini quantas vezes esses exercícios serão feitos, qual que vai ser a ordem que eu vou dispor esses exercícios na sessão? Essa ordem, inclusive, ela está relacionada com o sistema de divisão, alternado por segmento tradicional, parcial, direcionado para o grupamento muscular, seja lá o que for. Depois a gente vai pensar na carga de treinamento e no número de repetições,
No sexto item, volume. No sétimo item, o rest periods, que são os períodos de recuperação. Beleza? Então, a gente vai fazer esse checklistzinho de 7 variáveis. São essas 7 variáveis que, de certa forma, você vai responder. E a primeira dessas variáveis é a questão da análise das necessidades. Veja, quando eu falo na musculação, que é um meio de treinamento, a musculação ela pode servir para ela mesma, como eu acabei de comentar, no fisiculturismo, por exemplo, ela tem um fim nela mesma, ou a musculação, o treinamento de força, ele pode servir para um objetivo acessório. Por exemplo, recuperar de uma lesão. Alguém pode te procurar para usar a musculação para, né, recuperar de uma lesão, para evitar uma crise aguda de algia, de dor, por exemplo, induzida por hérnia de disco, se você tiver uma boa musculatura paravertebral e abdominal. Pode ser para você melhorar um determinado movimento. Então, por exemplo, você tem lá um esportista. Esportista não é atleta, tá? Por exemplo, imagina que você tem aí um aluno que joga bola aos finais de semana. Concorda comigo que esse aluno, ele pratica uma modalidade esportiva, então ele é esportista. E a melhor coisa que você tem para desenvolver nesse aluno é a musculatura que permitirá com que ele jogue bola de forma mais eficiente, porque é isso que efetivamente ele vai perceber na vida dele. Eu vejo muitas vezes a galera se preocupando com o teste de um RM, a melhora da força. Cara, tudo isso é fantástico. Só que a gente não pode esquecer que o melhor programa de treinamento é aquele que faz o aluno alcançar o objetivo dele. E se o cara joga bola no final de semana, joga futevôlei, futebol, basquete, voleibol, seja lá o que for, ou nada, né? O cara faz natação, seja lá o que for, o melhor programa de treino é aquele que vai permitir com que ele jogue bola de forma a se cansar menos, ou de forma a chutar melhor, ou de forma a correr mais. Então, nosso programa de treinamento precisa dar a ele condições de que ele veja efetivamente o quanto que aquele programa de treinamento está sendo eficiente no dia a dia dele. E se o esporte faz parte do dia a dia dele, que nós possamos então prescrever o treinamento, de forma a contemplar as suas necessidades. Essa eu acho que é uma condição, uma configuração extremamente importante para que a gente possa ter sucesso enquanto preparadores físicos personalizados. Então, veja, quando a gente fala em análise das necessidades, é simplesmente o objetivo do aluno. Eu vejo às vezes assim, as pessoas falando assim, olha, você treina para estética, saúde ou condicionamento? Aí eu devolvo a pergunta, existe como você separar estética, saúde e condicionamento? Eu não acho. Porque veja, se eu quero melhorar o meu condicionamento físico, consequentemente, eu melhoro a minha saúde. E se eu treino, muito possivelmente eu tenho melhor controle da composição corporal. Então, emagrecimento, estética, ou hipertrofia estética, condicionamento e saúde são variáveis indissociáveis. São variáveis indissociáveis, portanto, são variáveis que permanecem unidas. Agora, quando o atleta, o aluno, o cliente fala para você, olha, eu estou aqui porque eu jogo tênis e queria sentir menos dor no cotovelo, isso sim é uma análise que vale a pena. Porque aí você está dando vida ao seu programa de treinamento. E aí, um segundo passo seria classificar esse indivíduo em relação a qual é o seu grau de treinamento, né? Como que a gente pode classificá-lo em relação ao seu nível iniciante? O que é um iniciante? O que é um intermediário? O que é um avançado? Né? O que é um iniciante, um intermediário e um avançado? O iniciante, como que eu posso caracterizá-lo? Porque se eu não caracterizá-lo de forma adequada, erros de conceito levam a erros de metodologia. Então, um indivíduo iniciante, ele nada mais seria que ele treina ali até mais ou menos 2 meses. Então veja, aquele cara que entrou na academia até 2 meses, ele é considerado um cara iniciante. E para esse sujeito, é indicado que ele faça cerca de 1 a 2 vezes de treinamento por semana. Tá? 2.
Hoje os guidelines já apontam para 2, 3 vezes, e assim por diante. Ou seja, a frequência de treinamento ela é intimamente relacionada com o nível de treinamento e mais do que isso, anota no seu caderno, a frequência de treinamento ela é relacionada com o volume de treino que você objetiva para o seu aluno. Se você pegar um aluno iniciante, veja que ele tem uma janela de adaptação maior e, portanto, menos estímulo gera mais adaptação. Se você pegar um aluno avançado, a janela adaptativa é menor e, portanto, você precisa de mais estímulos para induzir menores adaptações ou adaptações em níveis menores. Então, essas duas variáveis vocês devem levar em consideração no momento que vocês forem prescrever treinamento. Passou 2 meses, o cara milagrosamente, né? Porque você precisa dar um treino bem legal para o cara permanecer além de 2 meses. A gente sabe que a taxa de evasão aí das academias, principalmente dos programas de treinamento personalizados, são de em torno de 2, 3 meses, principalmente das academias, da sala de peso. A pessoa entra, se matricula, começa a treinar. Muitas vezes o professor é totalmente despreparado, vem com aquela filosofia no pain, no gain, né? Olha, tem que treinar pra cacete, tem que ter dor pra ter ganho, tem que ter não sei o que, faz toda aquela filosofia maromba, e aí o cara desanima, o cara cai fora. Eu costumo brincar que a academia é o pior ambiente que tem para quem não treina, treinar. Por quê? Porque muitas vezes a gente trata as pessoas que estão dentro da academia como se fossem pessoas que já treinam. E a gente esquece que essas pessoas vieram de uma vida de sedentarismo. E se vieram de uma vida de sedentarismo, vieram por algum motivo. E um dos motivos é porque ela odeia, de certa forma, o mundo que está relacionado ao exercício físico. E a gente quer transformar a vida dela em exercício de uma hora para outra. O que não acontece, o que não pode acontecer. Tá? Na verdade, não é a vida dela que vira exercício, é o exercício que entra aos poucos na vida dela. E os indivíduos avançados são aqueles que já têm larga experiência com treinamento, normalmente acima de 1 ano. E aí esses caras vão treinar mais, 3, 4 vezes por semana, chegando até 5, 6, 7 vezes, dependendo do objetivo do indivíduo. Que são pessoas que têm excelente domínio de técnica, principalmente de exercícios mais complexos. E quando eu falo exercícios mais complexos, eu vou falar na tríade do triatlo da força, né? Supino, agachamento e vou falar também do levantamento terra, beleza? Não sei se vocês sabem, mas o triatlo da força, o powerlifting, que é um exercício, que é uma modalidade esportiva tradicionalíssima, ele era chamado como triatlo da força, porque eram os 3 exercícios que envolviam ali a força muscular. Os homens mais potentes, mais fortes do mundo, e as mulheres também. Então, olha só. Além disso, outra variável que você deve levar em consideração é a seguinte: será que você trabalha com a musculação como fim nela mesma? Ou será que você trabalha com a musculação como um instrumento para uma determinada modalidade? Se você trabalha com a musculação para uma modalidade esportiva, eu vou te dar uma dica importante, que é uma recomendação do National Strength. Quando você estiver fora da temporada, você vai treinar mais musculação. Você já ouviu dizer que na NBA, por exemplo, cada atleta tem o seu preparador físico personalizado. Ou seja, nesse momento em que os caras estão fora de temporada, os atletas estão tendo uma densidade de trabalho de força elevada, porque quando eles chegarem na pré-temporada, esse trabalho diminui e começa a prática esportiva propriamente dita. Agora, quando eles estão durante a temporada, aí o nível, a frequência de treinamento na musculação cai absurdamente. Por quê? Porque agora a ênfase é na prática esportiva. Ou seja, quanto mais próximo de um período específico, de um período competitivo dentro de uma modalidade esportiva, se é que você trabalha com musculação com esse propósito, menor vai ser a frequência de treinamento da musculação e maior vai ser o volume de treinamento que você dedica para a prática do esporte. Agora você fala assim, olha, professor, mas e se eu estiver trabalhando com um sistema de periodização em bloco? O sistema em bloco é um sistema pesadíssimo.
Na primeira vez que eu apliquei a periodização por bloco, eu lesionei a maior parte da equipe. Por quê? Porque os atletas não estavam preparados para um alto volume de treinamento de força, como eu coloquei ali naquele contexto. Entende? Porque tem que ter esse controle fino. Vamos classificar aqui os tipos de exercício. A gente está acostumado a pensar o treinamento de core como um treinamento de complexo lombar pélvico. Na verdade, para o National Strength, core é o exercício que recruta uma ou mais áreas musculares, peito, ombro, quadril, coxa e assim por diante, envolvendo exercícios multiarticulares. Por isso que quando eu falei lá para vocês que entre o pec deck e o supino, eu prefiro o supino para qualquer nível de treinamento, porque o supino ele vai ter um melhor desenvolvimento de core, de coordenação motora, de aprendizagem motora e, enfim, de uma série de outros parâmetros e outras variáveis. Exercícios de assistência, que são exercícios que envolvem pequenas áreas musculares. Eu não vou entrar no tamanho da musculatura aqui, no quesito tamanho da musculatura, porque esse negócio de musculatura pequena e musculatura grande depende do parâmetro de avaliação e de comparação. Por quê? Porque, veja, muitas vezes você pode ter, ao longo de um programa de treino, você pode ter uma barreira para o seu rendimento no supino, por exemplo, que seja gerada por uma fragilidade, uma fraqueza de tríceps. Então, para isso, é importante, extremamente importante, que em determinados microciclos, em determinadas fases, em determinados períodos, você dê ênfase para esses exercícios que são chamados exercícios de assistência, exercícios que envolvem aí pequenas áreas musculares, beleza? E os exercícios de estrutura, que são aqueles que enfatizam a sobrecarga na coluna de forma direta, como por exemplo o levantamento de peso olímpico, ou de forma indireta, como por exemplo o agachamento. São exercícios extremamente importantes, principalmente quando a gente pensa na musculatura responsável pela manutenção da nossa postura. E também a gente tem exercícios que são mais relacionados com gestos técnicos. Então veja que a todo momento eu estou fazendo um jogo. Isso é fitness e saúde, isso é esporte. Isso é fitness e saúde, isso é esporte. E aí você pega essa informação e utiliza essa informação da maneira como você achar mais adequado, como você achar mais real aí para a sua rotina de atuação profissional. Além disso, nós temos exercícios para balanço muscular, então deve haver ali um equilíbrio entre a musculatura agonista e antagonista. Eu sou extremamente a favor de exercícios unilaterais, exercícios que promovam a recuperação, e aí a gente vai falar mais de semana recuperativa, então não é muito foco aqui, a gente não vai entrar nisso. E a avaliação do tempo de treinamento da sessão, hoje a gente tem sessão de treinamento que dura aí de 40 minutos até aproximadamente 1h30. Professor, qual que é o tempo ótimo de uma sessão de treinamento de força? Isso não existe, tá? O tempo ótimo de uma sessão não existe. O que existe é uma ótima sessão, e uma ótima sessão ela é organizada a partir de todas essas variáveis. Outro dia eu ouvi assim, não, porque o tempo ótimo da sessão de treinamento de força é de 30 minutos. Foi assim, pautado em quê, né? Primeiro, se eu pautar isso na questão do hormônio, não é porque eu produzo mais ou menos hormônio que eu vou ter maior ou menor ganho. Né? Existe uma discrepância muito grande entre a questão endócrina hormonal e a questão de adaptação ao desempenho propriamente dito. Né? Eu vejo assim umas coisas muito tolas, tipo, olha, o cara produziu mais testosterona durante o método X, então esse método é melhor para hipertrofia. Isso é de uma ignorância absurda, porque não é porque a produção hormonal acaba sendo evidenciada em método X, PTO, que de certa forma eu vou ter maior hipertrofia. Existe uma discrepância, um caminho muito longo a ser percorrido. Então toma bastante cuidado quando você lê um artigo assim, olha, tal método induziu maior nível de hipertrofia muscular do que o outro. Toma muito cuidado com isso, porque não é só induzir um maior nível de testosterona do que o outro. Não é só em relação a isso. Né? Você tem um caminho muito longo a ser percorrido por aí. Então veja, quando a gente fala de frequência semanal e a gente está falando de indivíduos iniciantes
Sugere-se aí pela National Strength que faça de 2 a 3 vezes por semana, indivíduos intermediários de 3 a 4 vezes por semana e indivíduos avançados de 4 a 7 vezes por semana. E agora eu quero mostrar para você um dos artigos mais recentes publicados sobre frequência de treinamento de força. Dá uma olhadinha nesse artigo aqui, publicado pelo grupo do professor Schonfeld. Ele comparou a frequência de treinamento de um dia na semana, utilizando uma rotina que a gente chama de split, e de 3 dias na semana, utilizando a rotina full body. O que é rotina split? Sempre que a gente fala de rotina split, é uma rotina dividida, tá? Split é dividida. E quando a gente fala de full body ou total body, é um treino em que você tem exercícios para todos os grupamentos musculares naquela sessão. Então eles selecionaram 20 sujeitos homens bem treinados que foram submetidos a 3 sessões semanais de treinamento em dias não consecutivos realizados por 2 meses. Cada série envolveu de 8 a 12 repetições com 1 minuto e meio de intervalo entre elas. Então olha só, aqui em cima você está vendo a rotina split. Na rotina split, observe que você tem lá vários exercícios para o mesmo grupamento no dia 1, e você tem vários exercícios para o mesmo grupamento no dia 2, e você tem vários exercícios para o mesmo grupamento no dia 3. Na rotina full body, você só tem um exercício por grupamento, mas em todas as sessões de treino da semana, esse grupamento muscular ele foi trabalhado. Aqui em cima você tem um número de exercícios maior por sessão, mas somente uma sessão da semana trabalhou esse determinado grupamento muscular. Beleza? Aqui a gente tem a quantidade de carga, e a primeira coisa que a gente observa é que a carga total em quilogramas do grupo que fez o full body foi maior do que a carga do grupo que fez a rotina split. Ou seja, o grupo que fez a rotina full body, de certa forma, de maneira geral, apresentou maior carga de treinamento do que o grupo que dividiu o treino. E o que isso quer dizer, professor? Por enquanto, nada. Agora, vamos lá. Quando a gente olha a hipertrofia muscular de flexores de cotovelo, de bíceps braquial, ela foi exatamente a mesma na rotina split e na rotina full body, né? Quando a gente olha a hipertrofia muscular do tríceps braquial, ela foi exatamente a mesma na rotina split e na rotina full body. Quando a gente olha a hipertrofia de vasto lateral, ela foi exatamente a mesma, tanto na rotina split como na rotina full body. Quando a gente olha o ganho de força máxima, ele foi o mesmo para supino, tanto no indivíduo que fez a rotina split, como no indivíduo que fez a rotina full body. E é a mesma coisa para o agachamento. Então, veja, quando a gente equaliza a carga e quando a gente permite que se tenha ali ao longo do programa, né, um controle, uma sobrecarga de treinamento adequada, você vai ter adaptação. E eu queria trazer esse outro estudo aqui para você, que é um estudo do Journal of Strength. Já que a gente falou de carga, né, que a gente avaliar, que é importante avaliar a carga de treinamento, eu queria te mostrar esse estudo aqui. Olha só, esse estudo aqui também foi publicado pelo grupo do professor Schonfeld, avaliou 24 sujeitos homens voluntários, e desses 24 sujeitos homens voluntários, com idade entre 18 e 35 anos de idade, não apresentavam lesão musculoesquelética e também não utilizavam esteroides anabolizantes androgênicos. E eles compararam, olha que louco, o efeito de 2 protocolos de treinamento. Um treinamento de baixa carga, de 25 a 35 repetições máximas, e um treinamento de alta carga com 8 a 12 repetições máximas. Foram realizados em cada sessão de treinamento 3 séries de 7 diferentes exercícios, com um programa de 3 vezes por semana durante 8 semanas. Então eles compararam assim, será que o programa de 25 a 35 repetições induz a mesma hipertrofia ou hipertrofias diferentes de um programa com 8 a 12 repetições máximas? E os resultados encontrados, olha só. Vamos aqui. Primeira coisa que aqui a gente observa que houve uma equalização na carga, ou seja, a carga realizada em ambos os protocolos ela foi equalizada. E olha só, quando se observa a hipertrofia muscular do flexor de cotovelo do bíceps, ela foi a mesma, com 25, 35 repetições e com 8, 12 repetições. Quando você observa a questão, né, da
hipertrofia do tríceps braquial, ela também foi a mesma. Quando você observa a questão da hipertrofia, volta aqui, do quadríceps, também foi a mesma. Então aquela história de que para que eu tenha hipertrofia muscular eu preciso treinar com 8, 12 repetições, 6, 12 repetições, isso é mentira, apesar de estar dentro dos guidelines. Mas a literatura científica ela vem apontando dados de que a hipertrofia depende muito mais da disposição que você faz de carga, volume, intensidade, séries e tempo de recuperação do que propriamente dito de um número fixo de repetições. Agora o que eu achei mais fantástico nesse estudo, mais fantástico, os caras avaliaram também o nível de força muscular. E quando avaliaram o nível de força muscular, olha que eles observaram que aqueles que foram submetidos a um protocolo de maior carga de treinamento, de 8 a 12 repetições, de maior intensidade de treino, ganharam mais força máxima. Em contrapartida, aqueles que foram submetidos a um protocolo de maior volume e menor intensidade, ganharam mais resistência de força. Então, em termos estruturais, o nosso organismo, o nosso músculo esquelético, ele se adapta à carga de treinamento. Então, se tem carga, ele vai se adaptar. Se tem estresse, ele vai se adaptar. Se tem inflamação, ele vai se adaptar. Agora, em termos neuromusculares, a gente gera a força muscular a nível do que a gente treina. Então, se treinamos com intensidades maiores, desenvolvemos mais manifestações máximas da força. Se treinamos com intensidades menores, desenvolvemos mais desempenho ou melhoramos a performance submáxima da força. Tá? Então, galera, é nisso que o treinamento de força hoje ele está meio que convergindo. Beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade. Valeu, um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu, galera!